Menina humilde e desconhecida, impressiona a todos com voz maravilhosa e revela segredo incrível. Em uma cidade pequena, onde o preconceito corria solto, Clara era a menina invisível. Filha de um mecânico e uma costureira, ela andava com as roupas que sua mãe fazia, um pouco apertadas, com as costuras desiguais. Na escola, as risadinhas e as piadas se tornaram seu cotidiano, deixando um nó na garganta que não a abandonava. Mas dentro dela havia um desejo secreto que pulsava forte: cantar. A única vez em que arriscou abrir a boca para o mundo foi em um concurso de talentos que nunca imaginou participar. Porque eu, ninguém me escuta, pensou, enquanto o nervosismo crescia. O festival local estava prestes a começar, e o burburinho no ar parecia eletrizar os moradores. Clara, em pé atrás do palco, sentia seu coração disparar. Ela pensava naquelas vozes cruéis que sempre a menosprezaram. A ideia de subir ali a deixava sem ar, mas algo dentro dela empurrava. Era a chance de ser vista, de mostrar que ela não era só aquela menina de roupas simples. Ela tinha uma voz que podia desafiar o silêncio. Quando chegou sua vez, um sussurro percorreu a multidão. Quem é essa? Ela não vai conseguir. Mas, ao abrir a boca, uma onda de som poderosa e sublime brotou. As notas saíam como se fossem parte do próprio ar. As pessoas estavam boquiabertas, imersas na mágica que emanava de Clara. Seus antigos colegas, antes zombeteiros, agora pareciam estáticos, como se uma realidade nova estivesse se formando diante deles. Clara cantava como se sua alma estivesse em cada nota, e o público se calava em respeito. Mas ao final, quando os aplausos ainda ecoavam, algo inesperado aconteceu. Seu pai, um homem de feições severas, que sempre a desencorajou, surgiu em cena. Ele cruzou os braços, um olhar de desapontamento em seu rosto. Você não devia estar aqui, Clara. Ele gritou, e as palavras cortaram como vidro. Todos estavam surpresos. A tensão era palpável. O silêncio tomou conta da praça, e os olhares se voltaram para eles. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma cena embaraçosa. Mas então, algo mudou. Em meio ao embate, Clara sentiu uma fagulha. De coragem. Ela olhou para o pai e disse: "Por que você nunca me contou que também cantava? Eu sei que você tem talento." O olhar dele se estreitou. Uma sensação de vulnerabilidade passou por seu peito. O que ninguém sabia, nem mesmo Clara, era que seu pai, em sua juventude, tinha abandonado a música que amava por vergonha de suas raízes, das piadas que também tinha enfrentado. Clara estava em um turbilhão, confusa entre a raiva e a compreensão. Como poderia se sentir tão apaixonada pela música e, ao mesmo tempo, tão apoiada pelo silêncio? A revelação a deixava em dúvida. Ela estava prestes a encontrar seu lugar no mundo. Mas será que conseguiria enfrentar essa parte de sua história familiar? A multidão ainda murmurava, a mágica da apresentação agora envolta em um dilema emocional. E assim, em meio ao brilho das luzes e da expectativa do público, Clara se via em um cruzamento difícil, decidindo se deveria reafirmar sua identidade ou continuar invisível. O que realmente significava ter coragem para brilhar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, seu coração batendo rápido como um tambor. A multidão a observava, a tensão no ar era quase palpável. Ela havia finalmente encontrado sua voz. E agora, ali estava seu pai, desencorajando-a. "Por que você nunca me chamou para cantar com você?"
Ela gritou, a coragem crescendo dentro dela. As palavras saíram como um jato, como se o medo tivesse sido expelido de seu corpo. Mas a resposta que esperava não veio. No lugar disso, seu pai apenas baixou a cabeça, uma expressão de dor e vergonha tomando conta de seu rosto. O silêncio era ensurdecedor. Então algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu do nada na multidão, seu rosto coberto com um lenço. Clara a reconheceu instantaneamente. Era Dona Lúcia, a vidente da cidade. A mulher cujas previsões sobre o futuro geralmente eram vistas com desdém. Mas, naquele momento, não havia espaço para risadas. Dona Lúcia estava visivelmente agitada. Ela avançou, fazendo com que todos se desviassem para dar espaço. Clara sentiu um frio na espinha ao ver a intensidade nos olhos da mulher. A vidente parou bem diante de seu pai, como se estivesse esperando um sinal. Você não pode ocultar isso por mais tempo, Dona Lúcia exclamou, a voz ecoando pela praça. Clara sentiu um aperto no estômago. A verdade está prestes a vir. À tona, e talvez você precise resolver isso antes que seja tarde. Os murmúrios da multidão cresceram, e Clara olhou para seu pai, buscando respostas. Todos os olhares estavam neles. O que a vidente queria dizer? Chega! Isso não é hora para você me desestabilizar. Seu pai gritou de volta, mas o pânico em sua voz entregava a fragilidade que estava escondida. Clara notou suas mãos tremendo levemente. Se você não se abrir agora, só poderá culpar a si mesmo quando tudo desmoronar. Dona Lúcia estava quase implorando, seus olhos brilhando com uma mistura de temor e compaixão. Os aplausos de antes haviam se dissipado. Agora todos observavam a cena, hipnotizados. Clara começou a compreender que havia algo mais profundo entre eles. A relação do pai com a música, seu silêncio, tudo parecia conectado. Mas o que poderia ser essa verdade avassaladora? Nesse instante, Clara tomou coragem e decidiu ser a voz que ele nunca foi. Pai, o que está acontecendo? Que segredo você está escondendo de mim? Sua voz rompia o ar como um trovão. O pai hesitou. Parecia que as palavras estavam presas em sua garganta. Dona Lúcia deu um passo à frente, o semblante mais sério do que nunca. A música é um legado, Clara. Um legado que seu pai nunca quis que você conhecesse. É hora dele admitir quem ele realmente é. O silêncio voltou, mas agora carregava um peso diferente. Os olhos da multidão estavam fixos em seu pai, esperando uma resposta. O que estava prestes a ser revelado era maior do que uma simples paixão pela música. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um grito distante cortou o ar e uma figura apareceu correndo. Um jovem, ensanguentado, vindo da direção oposta da praça. Clara reconheceu o garoto. Lucas, seu amigo da escola. Ele estava pálido, a expressão de pânico contagiando a todos ao redor. A casa está pegando fogo, o incêndio está se espalhando. O pânico se alastrou pela multidão como um doravante, e Clara percebeu que a mágica do momento havia se perdido em uma nova calamidade. O que estava para acontecer agora e quão ligado esse incêndio estaria à verdade que seu pai tinha escondido por tanto tempo. No instante, a música e a revelação tornaram-se secundárias e a urgência da situação tomou conta, deixando Clara em um mar de incertezas. O que sua história realmente significava se o passado estava prestes a ser consumido pelas chamas? O pânico se espalhou pela praça como um incêndio fora de controle. Clara sentiu seu coração acelerar. A multidão começou a se mover. Gritos de medo ecoavam enquanto as pessoas corriam. Mas ela estava paralisada, sem saber se deveria ir em direção ao incêndio ou continuar encarando seu pai. Clara, vamos! Gritou Lucas, puxando-a pela mão. Mas ela não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no pai, que ainda parecia em choque. Dona Lúcia, com a expressão tensa, parecia perceber algo que todos ignoravam. O que você está escondendo, pai? Clara insistiu, sua voz elevada acima do tumulto. Ele hesitou, sua bravura fraquejando sob a pressão.
Então, sem pensar, ela perguntou: Você realmente nunca cantou na vida? A multidão se calou novamente, quase segurando a respiração. E foi ali, em meio ao caos, que seu pai finalmente falou: Clara, você não entende. A música não é apenas arte, é história. É algo que eu fiz questão de esconder. O incêndio, a música, tudo está conectado. O coração de Clara se apertou. Como assim conectado? A única coisa que ela escutava agora era a confusão em sua mente. A música era a última coisa que eles jamais poderiam perder. Não agora, não com o cheiro de fumaça se espalhando pelo ar. Eu não fui apenas um mecânico. Eu era um músico. Estava na banda que foi acusada do incêndio que destruiu o centro da cidade há anos. Não posso permitir que você siga meu caminho de dor. O desespero misturado com culpa em sua voz era desconcertante. O resto da multidão começou a murmurar novamente, olhos arregalados de surpresa. Esperem, o incêndio que matou pessoas? O incêndio que destruiu vidas? Você estava lá? Clara mal conseguia acreditar nas palavras emitidas pelo pai. Sim, e eu não posso deixar isso acontecer de novo. Se você cantar, se você seguir essa jornada, você pode ser a próxima a ser desacreditada. Era eu, era a banda. A voz dele se agarrou na tensão, fazendo ecoar uma verdade que parecia maior do que eles. Dona Lúcia tomou a frente novamente. Mas você não tem direito de colocar o medo dela. Clara, escute. O que seu pai omitiu pode ser a chave para mudar tudo. E como um compasso atingido abruptamente, Lucas gritou novamente. O incêndio está se espalhando. Todo mundo precisa sair. Clara finalmente olhou para o lado. Viu as chamas lambendo na casa próxima. E o fogo estava se aproximando. O momento de revelações estava se esvaindo em um mar de chamas. Vem, Clara. Lucas puxou-a pela mão. Mas ela hesitou, sentindo uma revolta interior. Não podemos deixar isso assim. E se o segredo do meu pai for o que causou isso? A pergunta ficou suspensa no ar, um eco que reverberou. Entre elas, o tempo parecia congelar. E então, no meio da confusão, um grito inesperado atravessou a praça. Era uma moça, com um lenço. Sua identidade encoberta deixava Clara inquieta. Não, não deixem isso acontecer de novo. A verdade é mais sombria do que vocês imaginam. A moça começou a correr em direção ao fogo, e Clara quis seguir. Qual era a conexão? O que significava tudo aquilo? Afinal, mais atrás no passado do que poderiam entender. Alguém estava prestes a revelar um segredo ainda mais profundo. E em meio ao cheiro de fumaça, Clara apertou a mão de Lucas. A coragem ainda pulsava dentro dela. Ela sabia que a história não terminava ali, que a música e o medo estavam entrelaçados em algo muito maior. Mas o que isso significava para o futuro deles? O pânico na praça se intensificava. Clara sentiu um frio na espinha ao ouvir Lucas gritar, chamando a atenção dela. Clara, de verdade, precisamos ir agora. A fumaça começou a se espalhar, e as chamas dançavam, vorazes como uma fera sedenta. Mas Clara estava fixada no pai, angustiada por aquela verdade que só parecia se aprofundar. O que ele tinha a dizer? E então, no meio do caos, a moça com o lenço se lançou em direção ao fogo. Clara hesitou, mas algo dentro dela empurrou para a frente, um desejo de descobrir a verdade. Esperem, gritou, seguindo a mulher em um impulso. O que você sabe? Que verdade você tem para mim? O coração dela batia freneticamente, uma mistura de medo e determinação. A mulher virou-se, o lenço escorregando e revelando um rosto conhecido. Era Ana, a amiga que Clara havia perdido de vista anos atrás. O olhar de Ana estava carregado de uma intensidade que deixava Clara paralisada. Clara, ela gritou, voz firme em meio ao caos. Você precisa entender, o incêndio, tudo, vem de uma disputa do passado. Nesse momento, o chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. Do que você está falando? A confusão tomava conta, mas a urgência da situação a fazia querer saber mais.
Ana deu um passo à frente, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras saíram como uma bala disparada. Clara congelou. Ele fez parte de tudo isso. Ele não é só um ex-músico. Ele era o líder da banda que desencadeou o incêndio. Mas ele não só lutou pelas suas raízes, lutou para proteger você de saber a verdade. Ele tem motivos para manter você afastada da música. O choque expandiu na mente de Clara como uma explosão. O quê? Isso não pode ser verdade. A cabeça dela girava, cada nova informação se entrelaçando com as emoções já tumultuadas. E sua dor se intensificou ao olhar para o pai, que agora parecia pequeno e inseguro. Um homem quebrado diante das chamas que começavam a consumir tudo. Sim, Clara, é verdade. Ana continuou, usando a força de suas palavras para atravessar o ruído. A tragédia do passado não era apenas um acidente. Seu pai se escondeu atrás de mentiras e agora precisa escolher entre proteger seu legado e te permitir crescer. Ele estava errado em não te deixar brilhar. Nesse instante, uma nova onda de confusão tomou conta de Clara. O que ela acreditava ser um amor protetor de seu pai se tornava uma máscara para uma culpa corrosiva. Ela olhou para o pai e viu os olhos dele marejados. A batalha interna refletida em sua expressão. Você? Você colocou tudo isso em risco? Seu coração gritava, um tumulto entre a dor e a raiva. Clara, não é tão simples, ele começou, mas suas palavras foram cortadas por um rugido. Estrondoso, como um trovão, quando um pedaço do telhado de uma das casas em chamas desabou, enviando chamas e fumaça ainda mais para cima. A multidão entrou em pânico, e Clara sentiu que cada batida de seu coração a puxava para longe dele. Ela queria entender, mas o calor era intenso, e as chamas estavam cada vez mais próximas. O que realmente acontecia ali? A tensão entre eles crescia a cada segundo. E suas memórias foram destinadas a se tornar cinzas se continuassem ali. Clara, precisamos sair. Lucas puxou-a novamente, e ela viu o desespero nos olhos dele. Mas a revelação de Ana ainda a paralisava, um peso esmagador de dúvidas e traições. Eu não vou deixar isso assim. O fogo rugia e Clara decidiu que não poderia simplesmente se afastar. Ela precisava da verdade. Precisava confrontar seu pai. Por que você nunca me contou? Sua voz estava tremida, mas cheia de determinação. Que mais você esconde de mim? Nesse instante, uma nova explosão ecoou, e Clara percebeu que o tempo se esgotava. Sua vida, sua música e suas relações estavam prestes a mudar para sempre. Com o fogo se espalhando, a praça se tornava um palco de revelações, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava por vir no meio de tanta escuridão? O pânico na praça se intensificava. Clara sentiu um frio na espinha ao ouvir Lucas gritar, chamando a atenção dela. Clara, de verdade, precisamos ir agora. A fumaça começou a se espalhar e as chamas dançavam, vorazes como uma fera sedenta. Mas Clara estava fixada no pai, angustiada por aquela verdade que só parecia se aprofundar. O que ele tinha a dizer? Então, no meio do caos, a moça com o lenço se lançou em direção ao fogo. Clara hesitou, mas algo dentro dela a empurrou para a frente. Um desejo de descobrir a verdade. Esperem! Gritou, seguindo a mulher em um impulso. O que você sabe? Que verdade você tem para mim? O coração dela batia freneticamente, uma mistura de medo e determinação. A mulher virou-se, o lenço escorregando e revelando um rosto conhecido. Era Ana, a amiga que Clara havia perdido de vista anos atrás. O olhar de Ana estava carregado de uma intensidade que deixava Clara paralisada. Clara! Ela gritou, voz firme em meio ao caos. Você precisa entender, o incêndio, tudo vem de uma disputa do passado. Nesse momento, o chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. Do que você está falando? A confusão tomava conta, mas a urgência da situação a fazia querer saber mais. Ana deu um passo à frente,
como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras saíram como uma bala disparada. Clara congelou. Ele fez parte de tudo isso. Ele não é só um ex-músico. Ele era o líder da banda que desencadeou o incêndio. Mas ele não só lutou pelas suas raízes, lutou para proteger você de saber a verdade. Ele tem motivos para manter você afastada da música. O choque expandiu na mente de Clara como uma explosão. O quê? Isso não pode ser verdade. A cabeça dela girava, cada nova informação se entrelaçando com as emoções já tumultuadas. E sua dor se intensificou ao olhar para o pai, que agora parecia pequeno e inseguro. Um homem quebrado diante das chamas que começavam a consumir tudo. Sim, Clara, é verdade. Ana continuou, usando a força de suas palavras para atravessar o ruído. A tragédia do passado não era apenas um acidente. Seu pai se escondeu atrás de mentiras e agora precisa escolher entre proteger seu legado e te permitir crescer. Ele estava errado em não te deixar brilhar. Nesse instante, uma nova onda de confusão tomou conta de Clara. O que ela acreditava ser um amor protetor de seu pai se tornava uma máscara para uma culpa corrosiva. Ela olhou para o pai e viu os olhos dele marejados, a batalha interna refletida em sua expressão. Você? Você colocou tudo isso em risco? Seu coração gritava. Um tumulto entre a dor e a raiva. Clara, não é tão simples, ele começou, mas suas palavras foram cortadas por um rugido estrondoso, como um trovão, quando um pedaço do telhado de uma das casas em chamas desabou, enviando chamas e fumaça ainda mais para cima. A multidão entrou em pânico, e Clara sentiu que cada batida de seu coração a puxava para longe dele. Ela queria entender, mas o calor era intenso, e as chamas estavam cada vez mais próximas. O que realmente acontecia ali? A tensão entre eles crescia a cada segundo, e suas memórias foram destinadas a se tornar cinzas se continuassem ali. Clara, precisamos sair. Lucas puxou-a novamente, e ela viu o desespero nos olhos dele. Mas a revelação de Ana ainda a paralisava, um peso esmagador de dúvidas e traições. Eu não vou deixar isso assim. O fogo rugia, e Clara decidiu que não poderia simplesmente se afastar. Ela precisava da verdade. Precisava confrontar seu pai. Por que você nunca me contou? Sua voz estava tremida, mas cheia de determinação. Que mais você esconde de mim? Nesse instante, uma nova explosão ecoou e Clara percebeu que o tempo se esgotava. Sua vida, sua música e suas relações estavam prestes a mudar para sempre. Com o fogo se espalhando, a praça se tornava um palco de revelações e a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma sombra se ergueu por trás do pai. Uma mulher, vestindo um vestido vermelho e com um olhar carregado de mágoa, surgiu entre as chamas. Clara reconheceu aquela mulher como a mãe de Ana, que havia desaparecido na mesma tragédia décadas atrás. Está na hora de você saber a verdade, Clara, gritou, segurando algo na mão. Um colar com um pingente que Clara jurava ter visto em fotos antigas, um símbolo de um passado que agora parecia mais próximo e aterrador. Você não pode esconder sua verdade para sempre, Luiz. A mãe de Ana berrou, a voz ecoando como uma advertência. A música nunca foi sua maior culpa. A verdade está nas chamas que você acendeu e agora elas estão prestes a consumir tudo. Clara sentiu o mundo girar. A revelação estava prestes a estourar como um balão de festa furado. Tudo o que ela conhecia e sentia se desmoronando ao seu redor. O que essa mulher sabia? O que mais havia por trás do incêndio que destruiu vidas? E nesse momento, estava claro, os segredos não eram apenas do seu pai, mas de todos eles. A praça ardia, e a história de Clara estava prestes a ser reescrita em meio ao caos. O que aconteceria quando os segredos finalmente viessem à tona? A mulher com o vestido vermelho, que Clara agora reconhecia como a mãe de Ana, soltou uma risada sarcástica,
mas sua expressão estava contida de dor. A verdade que você tanto busca, Clara, pode ser mais devastadora do que um incêndio. Gritos e barulho de correria se misturavam, mas ela parecia segura, como se estivesse ali para finalmente expor um mistério há muito guardado. Como você pode dizer isso? Clara exclamou, chocada pela revelação. Você sabe alguma coisa, inclusive sobre meu pai? Mas antes que Ana pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma explosão próxima fez o chão tremer sob seus pés. Clara olhou assustadamente para o céu e viu pedaços de madeira e telhados se desintegrando em chamas, caindo como chuva de fogo. O pânico aumentou ao redor dela. As pessoas gritavam e corriam, mas Clara estava paralisada, seu olhar fixo na mãe de Ana. Você não entende, não é só ele. É uma história que vai além de nós, do incêndio. A mulher gritou, desesperada. Seu pai não é apenas um ex-músico. Ele está no centro dessa tragédia. Ele não só estava lá. Clara, ele foi o responsável por tudo. O mundo pareceu escorregar sob os pés de Clara. Suas memórias de segurança, de amor, de proteção. Tudo começou a desmoronar. Como assim, responsável? Como você pode afirmar isso? A mente dela girava, buscando sentido. Ela se virou para seu pai, que estava na beira do desespero, as feições marcadas pela culpa. É verdade, Clara. Eu não consegui controlar a situação. Sua voz estava trêmula e suas mãos tremiam. Era para ser um show. Eles queriam que a música ressoasse, que fosse grandiosa demais. Mas algo deu errado. Eu não queria que você soubesse. Eu só queria proteger você. Uma nova verdade assolou o coração de Clara como um golpe. Seu pai, a figura que sempre fora seu refúgio, estava envolvido até o pescoço no mistério que destruiu vidas. Os murmúrios da multidão a cercavam, um coro de descrença e horror. Você acha que eu não sou capaz de lidar com isso? Ela vociferou, a voz ecoando na calamidade ao redor. Clara, a mãe de Ana, insistiu. Não compare o amor à música. Ele deixou que suas ambições o cegassem. O que ele não viu foi que tudo tinha um preço. Então, como se o universo quisesse dobrar ainda mais a realidade, uma nova onda de pânico irrompeu. Clara, com o coração acelerado, percebeu que alguém havia sido atingido. Era Lucas. Ele tinha desmoronado quando as chamas explodiram. E Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Lucas gritou. Mas a fumaça já tomava conta de tudo, e seu amigo estava coberto de cinzas. A direção do vento, Clara. Precisamos ajudar, gritou alguém. Mas em meio aos gritos e empurrões, Clara não conseguia se mover. A dor crescendo dentro dela, sua respiração se tornava difícil. A verdade açoitava sua alma com força. Essa não era apenas a história de um show que deu errado. Era um legado de mentiras e segredos, que ligavam cada um deles a algo mais profundo e sombrio. O olhar do pai buscou o seu, em um momento que congelou o tempo. Desculpe-me, Clara, eu nunca quis que você fizesse parte disso. Suas palavras soaram como um eco distante. No entanto, já não havia mais confiança ali. Apenas desespero pairava no ar. Clara percebeu que a verdade que aprendia estava justamente no que ela mais temia conhecer. E naquele momento, com o caos em volta e a dor de Lucas ecoando em sua mente, ela fez uma escolha. Eu não vou deixar. Que isso termine assim. Não vou deixar que nenhuma verdade me queime. Ela gritou, decidida. As chamas crescendo e o futuro incerto, Clara fez um movimento impulsivo. Vamos descobrir a verdade juntos. Nós vamos superar isso. Mesmo em meio ao fogo, algo dentro dela acendeu. Mas seria isso suficiente para enfrentar a realidade ardente que a cercava? O pânico cercava Clara, mas dentro dela havia uma centelha de determinação. Ela olhou para o pai, esperando por uma resposta. Uma clareza. Por que você nunca me contou? Que mais você está escondendo de mim? Mas antes que Luís pudesse se explicar, as chamas se alçaram, iluminando o céu escuro. O calor se intensificava, quase insuportável. E então, como se o destino tivesse um plano.
próprio, uma nova figura surgiu da fumaça. E não era só a mãe de Ana. Uma terceira mulher de cabelos brancos e um olhar penetrante atravessou a cena. Clara a reconheceu. Era Dona Lúcia, a vidente que sempre parecia saber mais do que os outros. É hora de você saber a verdade, Clara. Dona Lúcia gritou, sua voz firme mesmo em meio ao caos. O incêndio, a música, o seu pai. Tudo está interligado por um segredo que nem ele dispõe de coragem para contar. O que você sabe? Clara respondeu, a confusão misturando-se à raiva. O rugido das chamas se fundia com sua crescente angústia. E quando a vidente abriu a boca para falar, a multidão parou, como se a própria cidade suspirasse uma respiração coletiva. Luiz, você não pode continuar escondendo isso. A música que você tanto amava, o que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Você era parte de algo maior, e agora isso volta para cobrar seu preço. Clara virou-se para o pai, seu coração acelerando. Pai, o que ela está dizendo? O que está acontecendo? Dona Lúcia apontou diretamente para Luiz. Você é a chave. Sua dúvida sobre a música se reflete na verdade que você nunca quis encarar. E Clara, você precisa saber que o destino dela não está apenas ligado a você. Chega! Luiz gritou, mas seu olhar vacilava. Clara viu um homem frágil ali, sua máscara de força desmoronando, como as paredes ao redor. A culpa dele era palpável. Ninguém tem que saber disso. Eles nunca vão entender. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, expressões de choque e desdém refletidas nos rostos. Mas antes que Clara pudesse protestar mais, tudo desabou. Uma nova explosão estourou, e uma parte do edifício próximo desabou, engolindo qualquer espaço entre eles e o fogo. E foi nesse momento que tudo ficou claro. Um homem entrou correndo da multidão, ensanguentado, sua camisa rasgada. Socorro, socorro! Está tudo pegando fogo nas casas ali. Clara ficou paralisada, seus olhos grandes de horror. Mas deixando tudo ainda mais confuso, o homem se virou. Era alguém familiar, alguém que ela nunca esperava ver ali. É você, Clara? Ele exclamou, sua voz tremendo. O que você faz aqui? A verdade vai destruir todos. O reconhecimento fez o coração de Clara parar. Caio? O que você está fazendo aqui? Ela não conseguia entender. Caio, seu amigo de infância, que tinha se afastado há anos e deixado a cidade em busca de um novo começo. Eu voltei e venho para acabar com tudo isso. As palavras dele ecoaram com um peso que Clara não pôde ignorar. Por favor, você precisa fugir. A música, a verdade. Seu pai é um dos responsáveis por todos esses problemas. O choque foi como um soco no estômago. Clara olhou para o pai. O olhar de Luiz agora carregava um outro peso. Uma falha irreparável parecia brotar de suas ações. O que estavam dizendo? O que mais estavam escondendo? Mas Caio continuou, a urgência na voz dele se intensificando. Clara, tudo começou quando o show deu errado. Eles queriam que você cantasse. O foco estava em você. O passado está voltando e não pode acabar em chamas. E naquele momento tudo desmoronou. O que eles sempre souberam, o que sempre acreditaram ser verdade, agora se transformava em cinzas. Clara entendeu que, em meio ao caos, o que estava em jogo não era apenas a sua liberdade, mas a própria vida de todos ao seu redor. E a única coisa que a mantinha firme naquele momento era a certeza de que a verdade não poderia ser silenciada. O fogo rugiu, como se estivesse escutando. E agora, mais do que nunca, Clara sabia que a batalha estava apenas começando. O que era real, o que era mentira. Ela precisava decidir, e as chamas estavam se aproximando. O pânico cercava Clara, mas dentro dela havia uma centelha de determinação. Ela olhou para o pai, esperando por uma resposta, uma clareza. Por que você nunca me contou? Que mais você está escondendo de mim? Mas antes que Luiz pudesse se explicar, as chamas se alçaram, iluminando o céu escuro. O calor se intensificava, quase insuportável. E então,
Como se o destino tivesse um plano próprio, uma nova figura surgiu da fumaça. E não era só a mãe de Ana, uma terceira mulher, de cabelos brancos e um olhar penetrante, atravessou a cena. Clara a reconheceu. Era Dona Lúcia, a vidente que sempre parecia saber mais do que os outros. É hora de você saber a verdade, Clara. Dona Lúcia gritou, sua voz firme mesmo em meio ao caos. O incêndio, a música, o seu pai, tudo está interligado por um segredo que nem ele dispõe de coragem para contar. O que você sabe? Clara respondeu, a confusão misturando-se à raiva. O rugido das chamas se fundia com sua crescente angústia. E quando a vidente abriu a boca para falar, a multidão parou, como se a própria cidade suspirasse uma respiração coletiva. Luiz, você não pode continuar escondendo isso. A música que você tanto amava. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Você era parte de algo maior e agora isso. Volta para cobrar seu preço. Clara virou-se para o pai, seu coração acelerando. Pai, o que Ana está dizendo? O que está acontecendo? Dona Lúcia apontou diretamente para Luiz. Você é a chave. Sua dúvida sobre a música se reflete na verdade que você nunca quis encarar. E Clara, você precisa saber que o destino dela não está apenas ligado a você. Chega! Luiz gritou, mas seu olhar vacilava. Clara viu um homem frágil ali. Sua máscara de força desmoronando como as paredes ao redor. A culpa dele era palpável. Ninguém tem que saber disso. Eles nunca vão entender. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Expressões de choque e desdém refletidas nos rostos. Mas antes que Clara pudesse protestar mais, tudo desabou. Uma nova explosão estourou e uma parte do edifício próximo desabou, engolindo qualquer espaço entre eles e o fogo. E foi nesse momento que tudo ficou claro. Um homem entrou correndo da multidão, ensanguentado, sua camisa rasgada. Socorro, socorro, está tudo pegando fogo nas casas ali. Clara ficou paralisada, seus olhos grandes de horror. Mas deixando tudo ainda mais confuso, o homem se virou. Era alguém familiar, alguém que ela nunca esperava ver ali. É você, Clara. Ele exclamou, sua voz tremendo. O que você faz aqui? A verdade vai destruir todos. O reconhecimento fez o coração de Clara parar. Caio, o que você está fazendo aqui? Ela não conseguia entender. Caio, seu amigo de infância que tinha se afastado há anos e deixado a cidade em busca de um novo começo. Eu voltei, e veio para acabar com tudo isso. As palavras dele ecoaram com um peso que Clara não pôde ignorar. Por favor, você precisa fugir. A música, a verdade, seu pai é um dos responsáveis por todos esses problemas. O choque foi como um soco no estômago. Clara olhou para o pai. O olhar de Luiz agora carregava um outro peso. Uma falha irreparável parecia brotar de suas ações. O que estavam dizendo? O que mais estavam escondendo? Mas Caio continuou, a urgência na voz dele se intensificando. Clara, tudo começou quando o show deu errado. Eles queriam que você cantasse. O foco estava em você. O passado está voltando. E não pode acabar em chamas. E naquele momento, tudo desmoronou. O que eles sempre souberam, o que sempre acreditaram ser verdade, agora se transformava em cinzas. Clara entendeu que, em meio ao caos, o que estava em jogo não era apenas a sua liberdade, mas a própria vida de todos ao seu redor. E a única coisa que a mantinha firme naquele momento era a certeza de que a verdade não poderia ser silenciada. O fogo rugiu, como se estivesse escutando. E agora, mais do que nunca, Clara sabia que a batalha estava apenas começando. O que era real, o que era mentira. Ela precisava decidir, e as chamas estavam se aproximando. Mas então, com um estrondo ensurdecedor, o telhado do prédio onde Clara estava desabou. Um pedaço gigante de madeira voou em sua direção, e um grito estrondoso ecoou pelo ar. Antes que Clara pudesse se mover, algo a atingiu. Um impacto forte e, em um instante, tudo ficou escuro. Quando Clara recuperou a consciência, a primeira coisa que percebeu foi o cheiro de fumaça e o barulho abafado das chamas.
mas tinha algo mais. Ao seu lado, uma figura se movia lentamente. Era Luís, mas ele não parecia mais o homem que ela conhecia. O olhar dele estava vazio. E algo foi revelado em seu rosto que sua mente hesitou em aceitar. Clara, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Você não entende, eu não sou seu pai. As palavras cortaram Clara como uma faca. O mundo em torno dela começou a girar novamente e a verdade brutal começou a se formar em sua mente. O quê? Como assim? Ela sussurrou com o coração em chocante desacordo. Eu não era quem você pensou. Fui colocado aqui para te proteger. Mas agora você precisa saber. A música, o incêndio, tudo foi um plano. Ela tremia, tentando juntar as peças. Um plano? O que você está dizendo? O que você fez? O olhar de Luís tornava-se mais profundo, mais desesperado. Foi então que, em meio ao caos ao redor, Clara percebeu algo brilhante na mão de Luís. Um colar exatamente igual ao pingente que a mãe de Ana segurava. A mesma joia que branqueava sob as chamas. E naquele momento, a verdade final começou a se infiltrar em sua mente, deixando um eco de choque a seguir. O que estava escondido? Por que seu pai não era seu pai? E se tudo isso fizesse parte de uma teia ainda maior, onde nem ela, nem ninguém estivessem a salvo? O chão sob ela tremeu novamente, e as chamas se tornaram mais altas, e com isso, Clara sabia que competia a ela descobrir não apenas quem era Luís, mas também a verdade sobre si mesma. Antes que tudo se consumisse em um mar de chamas e mentiras. Quando Clara recuperou a consciência, tudo parecia nebuloso. Ela sentia a dor explodindo pela cabeça. O cheiro de fumaça era forte, quase impossível de suportar. Lucas gritou, mas o som da sua própria voz ecoava fraco e distante. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se levantar, mas algo pesado a mantinha no chão. Olhou em volta e viu Luís, seu pai, ou o que restava dele. Ele estava pálido, seus olhos perdidos do outro lado da realidade. Clara, ele murmurou. Mas as palavras não eram um pedido de desculpas. Eram um aviso. Um aviso que ela ainda não conseguia compreender. Silêncio. O pânico à sua volta parecia crescer como chamas prestes a devorar tudo. Clara buscou Lucas, mas não havia sinal dele. O incêndio rugia e o calor pressionava contra sua pele. Ela tentou se levantar novamente, movendo-se com dificuldade. Mas a verdade a atingiu como uma onda. O que seu pai dissera antes: eu não sou seu pai. A frase ecoou em sua mente, fazendo-a sentir um nó na garganta. Olhou para ele e seu coração pulou. Você não pode estar falando sério. Suas palavras saíram com raiva. Quem você é, então? Calma, Clara. Por favor, escute. Luís murmurou, uma tremedeira na voz. Mas em vez de respostas, o fogo formou um círculo em torno deles. Ela percebeu que as chamas avançavam, consumindo tudo sem piedade. O olhar dele estava cheio de preocupação. Mas a verdade já começava a se desenhar. Como se a cidade inteira estivesse escutando. A multidão murmurou em consideração à cena. Alguns temiam se aproximar. Outros olhavam em choque, como se não pudessem acreditar que aquilo estava acontecendo. Que você está escondendo de mim? Clara exigiu mais uma vez, o impulso crescente de raiva misturada ao medo ardente. Então, Luís tomou coragem. Ele abriu a boca, mas as palavras que saíram não eram o que Clara esperava. Eu sou seu tio. O ar parou ao redor dela. Eu sou o irmão da sua mãe. Ela me pediu para cuidar de você. Fui deixado com a tarefa de protegê-la, mas não consegui. O que aconteceu naquela noite foi um acidente. E agora, Clara, você precisa saber a verdade. O impacto das palavras a derrubou. Tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo não fazia. Você está dizendo que a vida toda eu fui enganada? Ela sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. A imagem do pai severo que ela conheceu.
O homem que sempre havia desencorajado seus sonhos, tudo desmoronava. Eu me fiz passar por ele para proteger você da dor. A música, aquela noite, o incêndio, foi uma tragédia causada por pessoas que desejavam manipular o poder por trás da canção que estava em seus pulmões. As palavras dele eram pesadas, arrastando tudo ao redor de Clara para um mundo novo e tenebroso. Enquanto ela tentava absorver isso, um novo grito rompeu as chamas. Clara, ajuda! Clara girou a cabeça e a viu. Era Ana, lá do outro lado da praça, empurrada por um grupo de pessoas. O medo em seu olhar era palpável. Clara se lembrou do colar, do fogo e de tudo que estava em jogo. Dona Lúcia também estava lá. Seu olhar estava fixo em Luís com um ar de desapontamento. A verdade sempre vem à tona, Luís. Você não pode controlar o que está prestes a acontecer. Ana, em sua corrida, tropeçou e caiu enquanto o fogo se aproximava. Clara estava paralisada. Um chute no estômago. Saber que eu poderia perder minha amiga. Não, Ana! Gritou, a urgência crescendo em seu peito. Com um empurrão, conseguiu levantar-se, ainda atordoada, e se lançou à frente. A força do desejo de salvar a amiga superando qualquer dor. E foi naquele momento que tudo aconteceu. Um estrondo impressionante reverberou pelo ar. O telhado próximo desmoronou em um colapso ensurdecedor, caindo e bloqueando o caminho entre elas. Não, Clara! Gritou, apertando o coração com desespero. E então, como um filme em câmera lenta, tudo se desfez. No meio do caos, Clara viu uma sombra emergindo. A mulher de vestido vermelho estava se aproximando, e antes que ela pudesse fazer algo, revelou um objeto poderoso nas mãos, uma caixa antiga, cravejada de detalhes. É a hora da verdade. A música está presa aqui, e aqueles que estiverem prontos para ouvir terão que decidir. E em um movimento rápido, ela jogou a caixa em direção ao fogo. O impacto foi devastador. Fogo e magia se misturaram em uma explosão fantástica. Um grito coletivo ecoou pela praça enquanto o brilho envolvia Clara, que ficou paralisada, sem saber se deveria correr ou ficar. É a chance. É. A sua chance, Clara, Dona Lúcia gritou, mas tudo na mente dela girava. O que tinha acontecido? O que tudo isso significava? Enquanto a caixa se quebrava, Clara sentiu uma onda de memória e dor fluir por ela. A linha entre passado e futuro começava a se borrar. Em meio ao medo e à fumaça, uma nova verdade emergiu. Mas o que mais estava por vir? E no meio do calor, o que ela realmente estava prestes a descobrir sobre a música, sobre quem realmente era, e se conseguiria salvar a todos antes que tudo se consumisse novamente. Clara sentia seu coração disparar, enquanto a luz da explosão iluminava a praça, refletindo a batalha interior que se desenrolava naquelas chamas. Ela olhou longo e cuidadosamente para Luís, seu tio, agora exposto em toda a sua fragilidade. Como você pôde me mentir? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro cheio de dor. O fogo dançava ao redor deles, mas naquele momento tudo parecia congelado. Eu fiz isso para te proteger. Luís defendeu-se, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria que você soubesse que a música, que o que aconteceu com sua mãe, foi mais complexo do que você pensa. As chamas cresciam, mas a intensidade da revelação tornou-se o foco de tudo. Ana estava salva do incêndio, mas Clara poderia ver que o medo a consumia. Clara, você precisa correr. Não podemos ficar aqui. Era a voz de Dona Lúcia que ecoava em meio ao caos, a urgência dela atravessando até a superfície da fumaça. Mas, ao invés de fugir, Clara lutava para encontrar sua voz. Eu não vou deixar a história se repetir, ela gritou, refletindo sobre tudo o que aprendera, as verdades ocultas e os laços quebrados que agora queriam reconstituir. O olhar de Ana a encorajava, um brilho no fundo de seus olhos.
A compaixão era como um farol em meio à escuridão. E quando o pingente da caixa antiga estourou em 1000 pedacinhos e uma onda de luz branca tomou conta da praça, Clara teve uma ideia. Eu quero cantar, a voz dela ecoou renascente. E em um instante o foco se voltou. O meu passado, o seu passado, tudo isso se entrelaça. Ela respirou fundo e começou sua canção. As notas flutuavam no ar como se dançassem com o próprio fogo. Algo extraordinário aconteceu. As chamas começaram a retroceder, radicalmente, como se a música tivesse poder suficiente para acalmar a ferocidade do inferno. Clara fechou os olhos, deixando a emoção fluir e, ao mesmo tempo, se lembrando de todos que haviam perdido algo naquela noite. Dona Lúcia sorriu, Ana olhou atenta, e Luís parecia respeitoso, quase reverente. Quando as últimas notas se extinguiram, o silêncio na praça parecia profundo. Todo o sofrimento e os segredos não eram mais um fardo, mas uma parte da história que agora tinha o poder de criar. A fumaça se dissipou, e Clara viu os rostos da multidão olhando para ela, com uma mistura de espanto e admiração. Aquela música era uma cura, e quando ela olhou para Luís, agora ele era o tio, não apenas um guardião de segredos, mas um homem pronto para reconstruir seu relacionamento. Sinto muito, Clara, ele disse, a sinceridade ocultando a fraqueza. Você precisa conhecer a verdade. Estou aqui agora. Mas enquanto o sol começava a surgir no horizonte, Clara sentiu uma nova responsabilidade. Com a música, ela poderia transformar seu passado e fazer algo bom por todos. Era uma nova oportunidade para ela e para todos os que estavam ali. Enquanto Dona Lúcia se afastava lentamente, Clara teve um último pensamento. Ela conhecia o poder que a verdade e a música tinham em sua vida. E sempre era possível começar de novo. O futuro era incerto, mas ela estava disposta a enfrentá-lo. A luta não termina aqui, murmurou ela, já preparando-se para o que viria. E agora, se você chegou tão longe e gostou dessa história como eu, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de estar conosco nessa jornada.